Na primeira parte deste artigo, tivemos a ver então como é que se fazia a remoção dos códigos de avaria, mas neste caso tivemos a utilizar um ficheiro DAMS especialmente para vos explicar a estrutura do código de avaria e também o que é que acontece em caso dessa avaria ser disputada, ou seja, que valores é que são usados em substituição dos valores que o sensor devia estar a ler e pronto, e chegamos à conclusão de que no fim ficamos com esta estrutura do código de avaria, ou seja, ficamos com as nossas condições ambientais, os tempos, as temporizações para ligar e desligar os códigos de avaria, o código de avaria no formato, neste caso Volkswagen, e o código de avaria no formato OBD, no formato ou pela norma OBD2, que deve ser lido em hexadecimal e, portanto, se eu passar o formato que estou a ver agora para hexadecimal, eu vou ver que o código se transforma no tal P1255, que diz respeito, neste caso, à temperatura de água, ou seja, o sensor de temperatura da água, julgo que, deixem-me confirmar exatamente, o sensor de temperatura da água com o curto-circuito à massa, ou seja, neste caso seria o que poderia estar a acontecer aqui era o nosso fio, o cabo que leva ao sensor está traçado, então iria disputar este erro. Pronto, tal como eu disse, não faz sentido nenhum remover este código de avaria, este serve apenas de exemplo, mas sabendo eliminar este, saberemos eliminar qualquer um dos restantes erros. Aqui nesta segunda parte deste artigo, a ideia é conseguir remover este código de avaria, mas sem recorrer a um dumps ou ficheiro dumps, ou seja, sem ter sequer os códigos de avaria identificados, como é que nós, conhecendo esta estrutura, poderemos encontrá-lo e eliminá-lo da mesma forma. Então, para isso, eu vou passar exatamente para um ficheiro igual a este, mas sem qualquer identificação, e vamos ver como é que vamos encontrar o nosso código de avaria. Vamos só relembrar que estamos a falar do código 1255. Então é assim, aqui eu tenho um ficheiro igual, exatamente igual, a mesma estrutura, é para um carro diferente, mas é exatamente o mesmo software. E antes de mais é importante salientar que neste caso o ficheiro repete-se uma série de vezes, ou seja, nós temos 3 setores, o que já é comum neste tipo de ficheiros Volkswagen, mas pronto, temos aqui 3 setores, vamos só focar-nos num setor e antes de mais eu vou varrer aqui Xampp um bocado para nós percebermos como é que encontramos antes de mais o sítio ou a zona onde estão os códigos de avaria e toda aquela estrutura de códigos de avaria. Lembrem-se que isto é uma centralina EDC15P, portanto uma central uma central já bem antiga, mas bastante comum ainda nos dias de hoje, uma central EDC15 e, portanto, neste tipo de centralinas os códigos de avaria têm aquela estrutura que eu vos mostrei, com as condições ambientais, e é isso que nos ajuda a encontrar o sítio onde eles estão. Se nós andarmos aqui para a frente, devagarinho, vamos passar aqui por estes mapas já nossos conhecidos, os nossos limitadores, coisa e tal, e entretanto começamos a ver aqui estes riscos a aparecer, aqui uma série de switches e não sei o quê, continuando para a frente, começam a aparecer esta informação e é este desenho, ou seja, estes altos e baixos, esta espécie destes montezinhos que aparecem aqui de forma mais ou menos constantes, que me indicam que nós estamos na zona dos códigos de avaria. Isto porquê? Porque se vocês recordarem, na primeira parte deste tutorial, eu falei-vos que os códigos de avaria tinham a seguinte estrutura, em que, à parte aqui dos contadores iniciais e das prioridades, tínhamos estes códigos ambientais. E códigos ambientais não, estas condições ambientais. Estas condições ambientais, eu falei no artigo que elas não podiam ser inferiores a 3840
3840. Portanto, todas elas vão ser 3840 e qualquer coisa. Pronto. E é isto que me ajuda a encontrar, porque se elas são sempre acima de 3840, eu vou ver sempre aparecer esta espécie destes autozinhos que começam exatamente a 3800 e qualquer coisa para cima. Portanto, são as condições ambientais que me levam a dar a entender onde é que eu estou na Xdump e me tornam mais fácil a identificação dos códigos de avaria. Portanto, o código de avaria está aqui. Agora, eu tenho duas hipóteses. Ou eu vou manualmente procurar um a um os códigos de avaria. Poderia ir em modo texto também procurar aqui o nosso código de avaria, mas como é óbvio, isto ia-me consumir muito mais tempo do que aquele que será necessário para apagar este código de avaria. Portanto, o que eu vou fazer é, eu vou fazer uma pesquisa por toda a Xdump, mas vou filtrar os meus resultados, ou seja, eu vou ver onde é que aparecem esses resultados e com isso, sabendo eu que eles têm que calhar nesta zona aqui, é mais fácil então identificar e descobrir onde é que está o meu código de avaria. Então vamos fazer uma pesquisa e neste caso lembrem-se que nós vamos procurar pelo código de avaria no formato ou pela norma EOBD ou OBD2 e portanto ele é dado em hexadecimal. Portanto a primeira coisa a fazer é fazer a pesquisa no modo hexadecimal e vamos procurar pelo tal 1255. E reparem, neste caso, e por muita sorte, só temos três ocorrências, portanto, três resultados, e três resultados porque nós temos três setores diferentes e portanto, isto tornou a nossa tarefa bastante mais fácil. Ainda assim, reparem, o local onde apareceu o nosso resultado foi exatamente no sítio onde nós temos os códigos de avaria. Portanto, é simples para nós procurarmos e neste caso ele calhou aqui. Eu vou passar para modo de texto para nós tentarmos ver onde é que estamos. E reparem, estamos aqui o nosso 4693 que em hexadecimal nos dá o nosso 1255. Então, sabendo nós que estamos em cima do nosso código de avaria, a zona onde nós estamos de facto é a zona dos códigos de avaria, portanto, neste caso não há dúvidas que é de facto aquilo que nós estamos à procura. Portanto, neste caso, resta-nos agrupar ou pelo menos pesquisar aqui esta zona para ver se encontramos aquela estrutura que nos é conhecida. E então, reparem, temos então o nosso 1255, logo ao lado temos o 17663, que é o código, é o mesmo código, mas no formato Volkswagen. Depois aqui o nosso tipo de contador e logo a seguir, reparem, os dois temporizadores e as 5 condições ambientais. Antes disso temos os contadores primários e as prioridades. Então reparem, está aqui aquilo que me importa, que é, eu tenho o código de avaria, o código VAG, o tipo de contador, os respectivos temporizadores ou contadores e as condições ambientais. Como é que eu sei que são estes os contadores que estão ativos ou então se são estes primeiros? Bem, eu não tenho uma forma muito óbvia de vos dizer isto, nem muito fácil de vos mostrar, porque muitas vezes eu não sei. Então, quando eu não sei, o que eu posso fazer é, se eu tenho dúvidas em qual dos contadores está ativo, eu desativo os dois, faço o mesmo tipo de gestão nos dois, mas por norma, 90% das vezes serão estes os contadores ativos e, portanto, eu começo por estes. Senão será uma questão também de ir por tentativa e erro. Portanto, neste caso, lembrem-se que os contadores são apresentados sempre por ordem e se recordarem nós temos a ordem dada como o primeiro temporizador é o tempo necessário para
código de avaria ficar despoltado, ou seja, ficar ligado, e o segundo contador é o tempo necessário para que o código de avaria fique dado como resolvido. E, portanto, tanto posso fazer a mesma manipulação só de um lado ou só no outro, ou faço nos dois. Reparem que ele de origem está-me a dar 48, e portanto estamos a falar de 48 milissegundos para ambos os lados. Desculpem que não é este, são estes dois. Estamos a falar de 48 milissegundos para ambas as situações, mas se eu chegar aqui ao primeiro contador e lhe disser que ele terá que esperar 600, então ele irá demorar bastante mais tempo, ou seja, serão precisas mais ocorrências desse mesmo erro ou mais tempo neste erro até que a luz da avaria acenda. Reparem, estamos a falar em milissegundos e, portanto, qualquer tempo que nós deixemos aqui será sempre um tempo reduzido na prática, portanto não vai resolver nada. O único tempo que resolve será o tal 65535, ou seja, o valor máximo em decimal, que não é um tempo, deixa de ser um tempo e passará a ser um infinito. E, portanto, a central nunca, neste caso, nunca irá despoltar o código da avaria, porque será preciso um tempo infinito a ocorrer o erro até que a central despolete o erro. Para não haver dúvidas, no contrário, fazemos, ou seja, o tempo necessário para que o código de avaria fique curado, nós pomos 0. Ou seja, imediatamente após o erro estar curado, o código de avaria automaticamente fica limpo. E, portanto, temos aqui uma situação que se torna uma impossibilidade, ou seja, o código de avaria só é despoltado se estiver ligado no tempo infinito, e se por algum motivo ele ligar, automaticamente também vai ser apagado, porque logo nesse instante ele é dado como corrigido. Portanto, a luz da avaria nunca mais vai ligar e, portanto, pelo menos dessa parte ficamos resolvidos. Não esquecer que isto não significa que o código de avaria ficou resolvido. O código de avaria ficou apagado, efetivamente apagado, mas há condições para, ou seja, há condições de substituição que vão ser usadas para a substituição deste código de avaria. Deixa-me só gravar aqui este. Portanto, o nosso DTC P1255 off. Ok. E agora vamos voltar aqui ao nosso e vamos ver que neste caso e nesta centralina, no caso de existir um defeito, ele não faz a substituição pelo sensor de temperatura de gasóleo, portanto ele continua a manter-se, gasóleo não, desculpem, de óleo, ele continua-se a manter como o sensor de temperatura de água, mas se houver uma falha, ele assume que a temperatura do motor será 49,96 graus Celsius e, portanto, vai se manter nessa temperatura e vai assumir toda a gestão dos mapas com essa temperatura. Agora, como é óbvio, este é um código de avaria que está relacionado com a temperatura da água, mas podemos ter exatamente a situação oposta, ou seja, nós quando desligamos o sensor, ele encara como a tensão entre eles está em alto, ou seja, não existe passagem de corrente, não existe consumo de corrente, ele portanto acha que o circuito está aberto, acha bem, e portanto vai despoltar outro código de avaria, idêntico a este, relacionado com ele, ou seja, eu posso ter um problema, vamos supor, com um sensor de massa de ar, que tem integrado sensor de temperatura de ar, e eu posso ter um problema com a temperatura de ar e eliminar apenas esse código de erro, no entanto mantendo o sensor operacional. Aqui acontece exatamente o mesmo, eu posso ter por algum motivo um problema do género e conseguir resolver dessa forma. Agora relembrem sempre que o código de avaria, esta parte da gestão do código de avaria apenas nos vai eliminar a luz, no
painel, vai-nos eliminar o código de erro da central, mas há um monte de funções que dependem da temperatura da água que vão continuar a ser geridas e a ser utilizadas, e neste caso ele usa os tais valores de substituição para isso, e por isso, no caso de ser um sensor mais importante, é bastante provável que vocês apaguem o código de avaria, não há qualquer erro no painel, não há qualquer erro no computador, mas o carro continua em modo de segurança, o chamado safe mode, porque não tem forma de controlar o motor na falta daquele sensor, e portanto será preciso outro tipo de manipulação dos nossos ficheiros para que consigamos de facto eliminar essa avaria ou esse sensor em particular.